Assédio muito forte. Cerro Porteño chega pesado para tentar contratar o Verratti e tirar o centroavante argentino do Vasco. Salário menor, mas com duração do contrato bem maior para que o jogador possa ter o seu último grande contrato da carreira. E aí, será que o Verratti topa? O negócio tem andado e o Verratti pode estar deixando o Vasco. Paulinho Paula é novo reforço do Internacional, abriu o coração e fez uma bonita mensagem de despedida falando do seu amor e seu carinho pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Taça São Paulo, Vasco avança para a segunda fase, meio que com emoção, do jeito que o vascaíno está habituado sendo o time da virada. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, aí trazendo muita informação para vocês. Deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo à família Futebolaço. Aproveita para se inscrever para não perder nada que rola no dia a dia do Vascão, beleza? Dito isso, vamos às informações e de cara vamos começar falando já de Pablo Ezequiel Verratti. Nosso pirata completou 37 anos na temporada 2025 e vai fazer 38 anos de idade agora na temporada 2026. O Verratti tem um dos salários mais altos hoje do elenco do Vasco, não é titular e nem deve ser na temporada 2026. Começou a ter um desgaste com a torcida ali a partir mais ou menos do meio do ano para o final. O Diniz insistiu até onde deu o Verratti como titular e havia um clamor popular da galera para tirar o Verratti do time e mudar a forma do time jogar, botar o Ryan de 9, fazer alguma mexida, porque o Verratti realmente vinha aí tendo atuações bem abaixo da crítica. Até o jogo aéreo dele, que sempre foi muito forte, a coisa tinha dado ali uma rateada. E o ano acabou, o Verratti terminou o ano importante, artilheiro do Brasil, com 27 gols, principalmente pelo que ele fez no primeiro semestre, mas acabou o ano aí já na reserva e fica aquele questionamento. O Verratti merece continuar no Vasco com o salário que ele ganha? O Verratti merece continuar no Vasco pela história que ele construiu e ele ainda é um jogador útil. Isso aí é inquestionável. Mas ganhando quase 1 milhão por mês, compensa ter o Verratti no banco para entrar 20, 25 minutos, jogar um jogo ou outro? E outra, o jogador, com a idade que ele tem, a tendência é ano após ano o futebol dele cair. Inclusive, o 25 do Verratti é muito abaixo do que for o 24, perdão. E não estamos falando de números aqui, até porque ele terminou o 25 como artilheiro do Brasil. A gente está falando de qualidade de futebol jogado. Inclusive, ele era muito letal no jogo aéreo. Com a chegada do Diniz, o jogo aéreo foi morrendo um pouco e o time foi trabalhando mais bola pelo chão. E talvez isso tenha até exposto mais o Verratti, porque ele era, impecável ali com o Rafael Paiva e também com o Emiliano Dias e o Ramon Dias, mas sempre ali no jogo aéreo. Piton cruzando, ele testando, Piton cruzando e ele testando. E nisso aí, ele é absurdo. Só que esse ano de 25... a coisa já começou a ficar um pouco mais esquisita. E eu queria voltar no tempo. Quem é inscrito antigo meu do canal, o Verratti tinha contrato com o Vasco já no início de 25 até 25 de dezembro com um gatilho que caso ele batesse metas em 25, esse contrato já esticaria automaticamente para 26. E era bem tranquilo bater. Só que o Verratti entendeu que ele era um dos pilares do time, de que os principais atacantes do futebol brasileiro ganham salários altos, inclusive vários aí passando da casa de R$1 milhão, o Gabigol, inclusive, ganhando acima de R$2 milhões por mês, e aí ele falou, poxa, eu sou um dos principais atacantes do país, eu mereço receber um salário maior, tem gente que não tem a importância que eu tenho hoje e ganha isso, não no Vasco. No Vasco tinha até o Coutinho, mas olhando o mercado do futebol brasileiro, tinha gente ganhando isso. O Fluminense começou a bater na porta ali, ver qual era a situação, dando uma espreitada para ver se dava a puxar o Verratti para lá, e o Verratti meio que forçou uma barra.
pô, galera, eu tenho contrato até dezembro, mas eu quero uma valorização. A gente chegou à semifinal da Copa do Brasil, fiz gol em todas as fases, fui um dos artilheiros aí do Brasileirão, fui um dos artilheiros aí do país, pô, acho que eu mereço ganhar mais. E aí tu se coloca na condição do Pedrinho. Cara, achar centroavante é difícil, o Verratti, pô, é um jogador identificado, se você pega a espinha de 24 para 25, sobrou pouca coisa. O Vasco teve um brasileiro ali até, entre aspas, tranquilo, mas com algumas peças já abrindo o bico do meio para o final do ano. Tinha de pilar ali o Léo Jardim, o Verratti. O Adson era para ser um desses pilares, mas teve a lesão do joelho. O David estava muito bem, estourou o joelho. A gente perdeu o Paulinho, perdeu o Jair. Então não sobrou muita coisa. Cabeça da área era o Hugo Moura e Cocão. Era inimaginável perder o Verratti. O Verratti estava caminhando ali para ser alguém grande no Vasco. Não vou falar ainda ídolo, porque ídolo é uma palavra pesada e ele não tem tamanho para ser ídolo do Vasco hoje, tá? Mas ele estava construindo uma história bonita e já era alguém identificado com o Vasco e era uma das principais lideranças técnicas e em termos também de anímico do grupo. Como é que não renova? E aí o Verratti aproveitou o timing, forçou um pouco a barra para conseguir o contrato que ele conseguiu. E na época eu falei, galera, esse tipo de situação me incomoda um pouco. O Vasco vai pagar quase 1 milhão para o Verratti, que é um jogador tecnicamente muito limitado, extremamente dependente de jogo aéreo. O ano está começando. A gente vai fazer esse contrato alto para essa temporada e a próxima. Jogador nessa idade, você tem que analisar ano por ano, porque esse cara pode ter uma queda assim do nada. Ele faz uma grande temporada e daqui a pouco, puf, pega o Cano. O Cano foi rei da América em 23, 24 ele já teve uma temporada horrível. Esse ano passado ele começa o ano no estadual fazendo gol pra caramba, até o meio do ano tava indo, daqui a pouco, ó, sumiu de novo. O Everaldo até acabou de titular aí, o Fluminense tá pau da vida lá, porque na visão deles nem centroavante eles têm. Tanto é que estão indo atrás do Hulk. Então, você pegando muito de exemplo um cara com uma idade similar e que atingiu um tamanho que acho que nem o Verratti atingiu no Vasco. O Verratti foi muito importante, mas o Verratti não foi o melhor jogador da América numa temporada jogando no Brasil, né? Então aconteceu isso com o Cano. Então é muito normal. Então jogadores nessa faixa etária, eu acho que tem que ser contrato até o final do ano, e final do ano conversa para renovar. Ou até um gatilho para você se proteger. Ó, se bater as metas aqui, esse contrato já estica automaticamente para o ano seguinte. Que era o que tinha no contrato dele. Mas ele achou que ele merecia ganhar mais e o Vasco se viu na saia justa, entubou. E aí o que acontece agora? O que era para ser algo positivo ter o Verratti no grupo e sem senão algum, hoje você fica num cenário dúbio. É importante ter o Verratti no grupo? É um líder, é um cara que entrega ainda dentro de campo, ele não é um zero à esquerda, ele é um jogador com capacidade para ajudar, para ser um bom reserva, só que o custo que ele passou a ter compensa? O que ele entrega versus o que ele recebe vale? Eu acho que não. Então o Vasco acabou criando um pouco uma cobra para morder ele. Ficou nessa situação. E aí o que acontece? O Verratti do meio para o final do ano tem uma queda, que eu já comentei. Ele e o Cano fizeram a mesma coisa, curva alta estadual início do Brasileiro, e terminaram o ano assim. Foi igualzinho a temporada dos dois. Eles chegaram até um período que tá dividindo ali a artilharia do Brasil ali cabeça a cabeça, tá? E acabou acontecendo isso. E aí o que tá acontecendo agora? O Vasco olha pro Verratti e, pô, Verratti, eu conto contigo, cara. Mas, pô, com esse salário aí me quebra, irmão. Só que o Verratti vai topar reduzir o salário dele? Mano, ele vai fazer 38 anos esse ano. É o pé de meia do cara. Boa parte da carreira dele, ele jogou em clubes de segunda, terceira, quarta divisão da Argentina. O Verratti veio fazer dinheiro um pouquinho no Belgrano e começou a fazer grana no Vasco. Inclusive, para ele pintar proposta alta agora, que é o caso do Cerro, por 3 anos de contrato, por um salário menor que o do Vasco, mas ainda um bom salário, meu amigo, o cara vai pendurar a chuteira daqui a pouquinho. Pô, não vale a pena? Então, essa situação que o Verratti se colocou e colocou o Vasco. Porque se o Verratti tivesse um salário de 450 até 500 pila, tava justo,
tava bom para um centroavante, o cara identificado. O Ryan deve ser vendido no meio do ano. Em algum momento o Verratti alguém pode ter lesão, contusão, né, data FIFA, ele pode assumir com tranquilidade a titularidade por alguns jogos. Tava bom, mas com o salário que ele ganha, complica. Eu, inclusive, questiono os vencimentos do Coutinho. Eu acho que o Coutinho não condiz o salário dele com o que ele entrega. Coutinho é uma peça útil, é. Ele é um cara que é para continuar no Vasco, acho. Mas com o salário que ele ganha, para mim também não condiz. Acho que o Coutinho poderia, estender esse contrato até dezembro, reduzindo o vencimento. Ele vai topar? Acho que não. Enfim, é algo também que a gente tem que ver com o Vasco, mas o Coutinho ajuda no marketing e tal, tem outras formas de você ganhar ali com o Felipe Coutinho que não seja apenas dentro do campo. Então, ficou um pouco essa situação. Então é nesse estágio que se encontra a situação entre Vasco e Verratti. O Vasco não está forçando uma barra para o Verratti sair, mas pintando uma proposta boa para o Verratti, o Vasco não faria força para se livrar do salário que hoje o Verratti tem dentro do Vasco. O Diniz pediu um centroavante mais móvel, tanto é que o Vasco abriu conversas para tentar contratar o Brenner da Udinese. A negociação está se arrastando um pouco, está meio difícil. A Udinese está meio reticente em fazer negócio por empréstimo, já que comprou o jogador e o contrato está só passando, já teve alguns empréstimos e o tempo está passando. Então eles estão tentando achar um lugar para alguém comprar o Brenner de vez, tá? Então é isso, essa é a minha opinião. Acho que a situação do Verratti com o salário que ele ganha ficou difícil, tá? O Inter também tem demonstrado algum interesse, o Curitiba desistiu quando tomou ciência do salário, então dependendo da proposta aí, o Verratti vai sim deixar o Vasco, tá? Então o Cerro tá oferecendo para ele 100 mil dólares de salário, com a cotação do dólar hoje dá mais ou menos 537 mil, ele ganha no Vasco entre 800 e 900 mil reais mês, ele vai ganhar um pouco menos, só que é um contrato de 3 anos. O contrato do Verratti com o Vasco acaba em dezembro. O próximo clube, ele vai estar indo de 38 para 39, vai topar pagar quanto para tê-lo? Como é que vai ser a temporada 26 do Verratti? Será que ele não vai ter uma queda gritante aí e alguém top pegar ele em 27, mas com um salário já bem mais para baixo? Ele já teria essa garantia no Cerro de 3 anos ganhando um pouco mais de R$500 mil. Também tem que ver como é que é a conversão do dólar também pro peso argentino, enfim. Mas para Brasil, né, convertir ali o dólar pro real, hoje daria 537 mil reais, tá bom? É um bom salário esse de 3 anos. Então é aí que o Cerro tá tentando convencer ele. Cara, eu não consigo pagar o que você ganha no Vasco, mas, te dou um contrato de 3 anos, cara. Tu vai se aposentar com 40 anos de idade, vai jogar até os 40 ganhando isso. O Cerro todo ano tá praticamente jogando Libertadores, tá sempre brigando para ser campeão paraguaio ali. Então é um clube que vai jogar na primeira prateleira. O mercado paraguaio é menor do que o brasileiro, não há comparação, mas ele vai brigar para ser campeão paraguaio lá, vai jogar num clube grande da América do Sul e vai estar jogando Libertadores. Você toparia? Na idade do Verratti nessa condição, se pintar outra coisa no Brasil, dependendo do salário do tempo de contrato do clube, e se o Vasco também topar abrir mão para um concorrente, de repente o Verratti topa para continuar no Brasil. É uma liga mais valorizada, né? Economicamente os clubes daqui são mais fortes, então pode ser que a situação caminhe também. E olha, eu não duvidaria não, acho que o Pedrinho ia forçar uma barra para não rolar, para não criar um problema, mas eu não duvido nada do negócio entre Fluminense e Hulk melar aí, o Fluminense vir dar uma cavada aqui no Verratti de novo, tá? Eles adoram tentar tirar jogador do Vasco, não seria nenhuma surpresa essa situação não, tá? Falei bastante do Verratti, acho que ele é um cara que merece, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham que o Vasco deve fazer. Você, no lugar do Verratti, aceitaria essa proposta? E você, como dirigente do Vasco, o que você faria? Chamaria ele para renovar o contrato por mais um ano e reduzir no salário, vai ficar preso por 2 anos, pedir ele para reduzir o salário e fazer um contrato até dezembro que ele já tem, cara, ele não vai fazer, ele renovou esse contrato não tem 1 ano ainda, tá? Então é uma situação que ficou meio complicada. Quem acabou de dar esse contrato vai pedir para ele reduzir o salário, isso poderia talvez partir do Verratti, seguinte, cara, quero continuar aqui, quero encerrar minha carreira aqui, tô feliz aqui, tô adaptado aqui, amo o clube, me sinto importante aqui, tá puxado para vocês? Vamos reduzir? Aí tudo bem, mas o Vasco oferecer isso a ele, eu acho que o Pedrinho nem vai fazer isso,
tá? Se ele fosse um jogador mais novo, seus 33 anos, talvez o Vasco poderia falar, pô, Verratti, tá meio puxado, cara, teu cenário dentro do clube mudou, pô, tem como a gente esticar esse contrato por mais um ano e reduzindo, de 800, 900, ali vindo para casa de uns 550, mas aí, pô, em 2 anos, reduz para pouco mais da metade, mas dá um contrato um pouco maior. Talvez ele topasse, mas com a idade que ele tem, contrato terminando em dezembro, ele tá garantido, não faz nem sentido ele topar um negócio desse aí, tá bom? Então tá feito o registro. Vou virar a chave agora e vou falar para vocês de outros temas. Mas antes, rapidinho, lembrar vocês aí que a GolCase é a nossa parceira no canal Futebolaço. O cupom GOVASCO está dando desconto dobrado até agora, o dia 15, tá? Então aproveita, tá rolando hoje o cupom dobrado para as nossas capinhas de celular, que você comprando uma já leva a segunda de graça, porém o meu cupom tá dando um desconto dobrado. Entre o dia 11, agora domingo, até o dia 13, as nossas garrafas Fresh vão estar também valendo o cupom dobrado, tá? E aí já dia 14, dia 15, aí a promoção muda, beleza? Dá uma olhadinha lá no site, tem muita coisa legal. Essa garrafa aqui tem tamanho 950, tem 650. A Flip Pro, que é minha xodozinha, tem 750 ml. Você tem os copos Vibe, que vão quem vai assumir a promoção do dia 14 e 15. Você pode personalizar com o nome e número. Esses copos aqui vão estar com cupom dando desconto dobrado dia 14 e 15. Temos também a nossa garrafa Fresh. Tem muita coisa legal no site. Galera que é fã de copo, tem esse copão de 1 litro 120 também, com tampa e canudo. Você pode tirar a tampa e o canudo e usar ele normal, igual o outro copo vai, beleza? GolCase, parceira do canal Futebolaço. Você pode comprar aí, compras acima de R$200 e parcelar em 3 vezes sem juros. Lembrando, galera, que são produtos oficiais e licenciados. Você comprando, parte aí do dinheiro vai direto pro cofre do Vasco, beleza? GolCase, parceira do canal Futebolaço. Galera, ontem o Vasco venceu aí a equipe do I9 por 3-1 de virada, primeiro tempo 1-0, o Vasco jogando nada, o Lócio tava no banco, entrou, o Vasco empata o jogo com um golaço do Breno Lopes, golaço do moleque, e depois o Vasco acaba virando e fecha depois o placar em 3-1 e se classifica para a segunda fase da Taça São Paulo, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá definido já o confronto, tá? Então o Vascão deu uma rateada aí, conseguiu classificar, tá? Mas o desempenho do time na Taça São Paulo não tá legal, cara. O segundo tempo até foi bom contra o I9, mas o jogo contra o Guanabara City foi bem ruim. O jogo do Velo Clube ali, o Vasco ganhou de 2-0, mas foi aquela partida ali protocolar, né? Um 2-0 ali, que inclusive o segundo gol saiu já no final ali da segunda etapa. Então o Vasco não vem chamando muito atenção, não vem apresentando um grande futebol. Pela batida aí, acho muito pouco provável o Vasco ser campeão dessa copinha, deve acabar capotando daqui a pouco. É importante lembrar que tem vários jogadores importantes que estão no profissional e não estão lá na Taça São Paulo, tudo isso a gente sabe, mas tem chamado um pouquinho a atenção, até porque nessa primeira fase, pô, foi Guanabara, Velo Clube e I9. A gente ainda nem pegou os cachorrão aí do mercado, né? Os times grandes, os times mais estruturados. Então, foi muito decepcionante essa primeira fase, mas enfim, a gente é vascaíno, vamos torcer para os moleques irem bem. Virando a chave agora para finalizar, o nosso Paulinho Paula foi anunciado ontem de maneira oficial pelo Inter como reforço do Colorado e o jogador se despediu do Vasco nas suas redes sociais. Aspas aqui para o Paulinho. Foram 2 anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho não só meu, mas do meu pai e de toda a minha família vascaína. A torcida do Vasco é fora de série, apaixonada. Eu queria viver isso com essa camisa em São Januário e fui muito feliz. Poderia ter sido ainda melhor, mas foi intenso pra caramba e o torcedor vascaíno sempre me respeitou e me apoiou, principalmente quando me recuperava de lesão. Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo. Não posso esquecer também dos funcionários de São Januário, CT, as tias da cozinha, os jogadores, médicos e os fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão aos gigantes da colina. Cara, falar do Paulinho pro Diego, aqui é o Diego, torcedor, não é o Dieguinho, apresentador do Futebolaço, que é o CPF agora que tá falando. Falar do Paulinho pra mim, mano, é uma parada que me divide muito, sabe? Já falei algumas vezes, o Paulinho era o meu jogador favorito daquele time de 2023.
Pô, cara, aquele gol dele contra o Red Bull na última rodada, ele se debruça no gramado ali, ciente da importância que tinha aquele gol. Pô, partidas antológicas dele, aquele motorzinho, ele correndo o campo todo, driblando, roubando, arrastando, pifando. O golaço dele anulado, mal anulado contra o Palmeiras, caneta, enfim, cara, a falta que ele bate no travessão, se eu não me engano, contra o Fluminense. Que jogador foi o Paulinho em 23? Vem aquela lesão maldita no Carioca, me deu um nojo do estadual em 24, a gente perdeu o Jair e o Paulinho bem no estadual no início do ano, peguei uma birra do campeonato por causa deles. Quando o Paulinho volta contra o Cuiabá e faz aquele gol que é até anulado, pô, acho que todo mundo vibrou, pô, não podia anular o gol do Paulinho, o Paulinho tá voltando. E aí, cara, criei aquela expectativa do retorno do Paulinho, pô, ele é vascaíno. Eu tava na apresentação dele, foi muito bonita. Eu, pô, já participei de, sei lá, dezenas e dezenas de coletivas no Vasco, e a do Paulinho foi diferente, porque ele levou, cara, a família dele toda. O pai dele, a esposa dele, os filhos, os irmãos. A família do Paulinho é vascaína, o pai dele é muito Vasco. E ele estava realizando um sonho da família, principalmente do pai e dele. Então ele apresentou a família para todo mundo e tal, tiraram foto todo mundo depois lá no CT. Eu tenho essa imagem muito viva na minha cabeça. E, pô, a história do Paulinho acabar assim no Vasco, ele encostado, quase não entrando em campo, jogou muito mal esse ano, as poucas oportunidades que teve, chegava sempre atrasado, fazendo falta pra caramba, tomando amarelo, mesmo jogando às vezes 10, 12 minutos. Realmente foi triste, foi meio melancólico esse final do Paulinho. Porém, eu tenho que saber separar o coração, o carinho que a gente tem pelo atleta e o profissional. O Paulinho tem um salário alto, ele chegou para ser um pilar do time, contrato ali de 2 anos e meio. Paulinho deve ganhar na casa de umas 700 pila aí e não entregava mais, cara. Então, assim, o Vasco para mim fez o certo em ter liberado o Paulinho. Tomara que o Paulinho se recupere, consiga voltar a desempenhar o futebol que ele desempenhava no Vasco. Vou ficar triste de ver ele brilhando com outra camisa, mas feliz por ele. Porque ele é um moleque bacana, é um moleque batalhador. Não sabemos se a lesão deixou uma sequela, ele perdeu força, não consegue mais ter a mesma explosão e não consegue, por tabela, desempenhar o mesmo futebol, ou se o problema do Paulinho era aqui. Confiança, cabeça. Enfim, isso aí quem vai responder pra gente é o tempo. Ele vai completar 30 anos de idade agora em 2026, então é normal o jogador começar a perder força, velocidade, e tem alguns jogadores que são muito dependentes disso. O Éder Luiz, quando era saudável, era um azogue, era um ponta absurdo. O Éder Luiz, quando foi perdendo a velocidade dele com as lesões do joelho, o Éder Luiz virou um jogador como um zaço. Acho que inclusive o Paulo Henrique corre o mesmo risco. Quando o PH perder força e explosão, ele vai virar um jogador muito comum, porque o PH ele é um cara muito dependente da força e não é um cara que tem muito recurso, tá? Então, enfim, vamos aguardar aí o desabrochar do restante da carreira do Paulinho, mas fica aqui o meu sentimento. Não sei se esse vídeo vai chegar a você, Paulinho. Ó, beijo no seu coração, tamo junto, saudações vascaínas. Foi um prazer, cara, foi um privilégio ver você vestindo a camisa do Vasco, principalmente em 2023. De 24 em diante a coisa não aconteceu mais como a gente gostaria, mas faz parte, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, obrigado por ter honrado a nossa camisa e a gente sabe que quando você pendurar a chuteira, tu vai voltar a ser um de nós, tá bom? Um abraço para toda a sua família, saudações vascaínas, beleza? Então é isso, galera, assim eu fecho com os senhores a nossa primeira edição do dia, pintando novidade eu volto no final da noite aí, tá bom? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, tamo junto.